Eu dei algumas pinceladas para vocês, depois que a gente viu todo o processo de síntese de glicogênio, esse retorno agora, né? Depois que a gente viu a parte do glicogênio, eu dei algumas pinceladas só para atiçar vocês a respeito dos processos de regulação, para vocês também entenderem que eles existem, né? Isso aqui tem toda uma organização desse processo, mas a gente vai entender de uma vez por todas isso aqui nas próximas aulas, que é justamente a respeito da regulação neuroendócrina de todos esses processos. Agora, para a gente finalizar, não se preocupe se alguma coisa tiver ficado solta, a gente vai retomar isso aqui. A gente precisa agora entender, depois que a gente entendeu uma importante fonte de estoque energético, que é o glicogênio, falta entender a principal de todas, né, que é como é que essas gorduras, inclusive a gente já viu como é que os substratos são convertidos em gordura, né? Tanto carboidratos, a glicose pode ser aproveitada pelo adipócito para ser convertida em triacilglicerol, proteínas também podem. O adipócito também capta ácido graxo proveniente e colesterol proveniente da dieta para seus processos anabólicos, ou seja, para gerar mais tecido adiposo e assim por diante. E esse tecido adiposo vai servir para quê? Para liberar glicerol e ácidos graxos que podem ser aproveitados no processo de beta-oxidação, que também é uma forma de interseção nesse ciclo que a gente já viu que parte da quebra da glicose, que parte da glicólise. Então, a gente vai para ele agora. Esse triacilglicerol, olha o nome, triacilglicerol. Os acil tem a ver com o quê? Com ácido graxo, que vai formar em algum ponto, a gente já sabe onde é, acetil-CoA. Então, em algum ponto do processo, os ácidos graxos provenientes dos triacilgliceróis formarão acetil-coenzima A, que é aquela conversão que dá entrada na mitocôndria para iniciar o ciclo do ácido cítrico. E o glicerol, ele pode ser convertido em um intermediário da glicólise anaeróbia, dessa fase citosólica aqui da glicose também. Então a gente vai ver essa dinâmica. Partindo de onde ele está, né? Quem é esse triacilglicerol? Formando as gorduras. A gente já viu de onde é que essa gordura vem e quem que forma essa gordura. O triacilglicerol é formado a partir do monoacilglicerol, que pode formar diacilglicerol, que depois pode formar o triacilglicerol. Ele possui essas três cadeias longas, por isso que a gente chama de triacilglicerol, e cada uma dessas cadeias longas darão origem a quê? A um ácido graxo. Ao tanto de carbono que tem um ácido graxo, de 14 a 24 carbonos. E se tem carbono, gente, pode ser oxidado e pode ser convertido em algum momento em todo esse processo bioenergético que a gente está falando a respeito. Então é desse triacilglicerol que a gente vai partir. E onde é que ele está? Principalmente no tecido adiposo. Claro, tem acúmulo de tecido adiposo importante intramuscular também, principalmente quando a gente se fala de músculo cardíaco, né? Mas, a grosso modo, a gente parte da gordura do organismo, né, do tecido adiposo. Mas onde tiver triacilglicerol, essa demanda, esse processo metabólico vai ser o mesmo. Até aqui vocês viram com a Cassiane, que é o que? O ácido graxo, o colesterol, sendo levado pelo quilomicron e chegando no sangue. A gente já falou disso aqui também, só para a gente saber de onde é que a gente está partindo, como é que isso vai chegar no adipócito, né? Esse ácido graxo, essa gordura e esse ácido, que forma esse ácido formado por esse ácido graxo livre, transportado no quilomicrons, pode ser liberado pela lipase lipoproteica em ácido graxo livre, que pode ser aproveitado pelo adipócito, a gente já viu isso aqui, e também não só ácido graxo livre, também libera glicerol. O glicerol pode ser aproveitado pelo fígado também, para que a gente vai já falar o que é que o fígado faz com esse glicerol. O quilomicro, que a gente chama de remanescente também, pode ser aproveitado pelo fígado, até porque quilomicro tem que ser reciclado, né? Ele envolve
processos de captação das gorduras, dos lipídios via alimentação, que tem que ser reciclado pelo fígado também. E esse glicerol remanescente também dos quilomicrons também pode ser, junto com os ácidos graxos livres, aproveitado nesse processo que a gente vai falar agora, que é o processo de beta-oxidação ou de aproveitamento do glicerol na síntese do ATP. Então, esse é o mapa que a gente vai falar a respeito agora, principalmente aqui, como é que triacilglicerol pode ser quebrado em ácido graxo livre e glicerol, e como é que eles dois vão gerar ATP, quanto ATP é esse, enfim. Novamente, isso aqui só para a gente falar a respeito de onde é que eles estão vindo. A gente já sabe de onde é que está vindo, né? Como foi que se formou esse adipócito, como foi que esse triacilglicerol do qual a gente está partindo, para a gente ter uma visão macro da coisa, porque se sobrar se sobrar gordura, digamos, se sobrar ácido graxo livre liberado no sangue, não tiver processo metabólico, demanda metabólica o suficiente para oxidá-lo nessas vias que a gente vai ver agora a seguir, ele vai ser captado. Ele vai ser captado principalmente por quem? Adipócito vai captar para reesterificá-los e formar triacilglicerol também, da mesma forma que ele está fazendo com a glicose que sobra no sangue. Isso aqui a gente já falou. E o fígado, finalizando essa parte, o fígado também capta glicose, também capta ácidos graxos livres, e ele também forma triacilgliceróis e colesterol, que são transportados também por lipoproteínas de baixa densidade, que é a via de transporte do ácido graxo e do colesterol, que são recrutados por quem? Pela lipase lipoproteica. Eu sempre estou falando da lipase lipoproteica, mas quando a gente chegar nas vias de regulação endócrina, tireoide, glucagon, vocês vão entender por que eu falo tanto nela. O ácido graxo livre, que a gente já falou, né, utilizado pelo adipócito. E também o remanescente também pode ser aproveitado, colesterol também, gente, é aproveitado não só é importante a gente lembrar disso aqui, não só para vias de metabolismo energético. Lembra da nossa primeiríssima aula do curso, que a gente falou sobre hormônios, esteroides, né? Colesterol proveniente dessa síntese hepática, inclusive, também pode ser aproveitado no processo, ele pode ser aproveitado no processo de esteroidogênese, que precisa desse aporte de colesterol. Então, agora que a gente já viu tudo que pode ser feito, né, partindo do triacilglicerol, o que forma ele e para onde ele pode partir, finalmente a gente vai entender como é que esse processo de quebra do triacilglicerol, que vai ser em resposta à ação da lipase sensível ao hormônio, que é a lipase que vai, a principal ativadora da quebra desse triacilglicerol em que? Em ácidos graxos e glicerol. O nome já diz, lipase sensível ao hormônio. Quem é que regula a atividade dessa enzima? A própria regulação neuroendócrina, que a gente vai falar bastante ainda a respeito, não se preocupe. E o que é que acontece então nesse adipócito que está aqui, nesse tecido adiposo, que vai liberar ácido graxo e glicerol? Basicamente isso aqui. Quais são as enzimas que estão lá e quais são as reações químicas? Nossa aula poderia ter começado aqui, né? Mas eu gosto de dar toda a informação prévia para depois não estar faltando nada. Aqui a gente tem o triacilglicerol. Existe uma enzima chamada de lipase de triacilglicerol que quebra ele. Se eu tenho um triacilglicerol e essa lipase aqui formou um diglicerídeo, aqui já foi liberado um ácido graxo, né? Já que aqui só tem 2. E depois a lipase, outra lipase, essa é a HCl, a lipase sensível ao hormônio, quebra esse diglicerídeo em monoglicerídeo. Aqui já tem a liberação de mais um ácido graxo. E existe a lipase de monoglicerídeo também, que é quem vai liberar esse último, digamos, ácido graxo, e o que sobra é o glicerol. Tudo isso aqui, gente, vai ser aproveitado pelo metabolismo energético. Ok? E essas são as enzimas chaves. Inclusive, essas duas, a ATGL e a HSL,
são ativadas pela perilipina. E qual é a importância dessa ativação aqui da perilipina? É justamente ela que vai ser ativada pela regulação, pelos processos de regulação neuroendócrina. Aqui, só para adiantar um pouco do que a gente vai falar depois, glucagon e insulina, desculpa, glucagon e adrenalina, por exemplo, a adrenalina através do receptor beta-adrenérgico, ou seja, estimulação simpática, ou o glucagon através do seu receptor 7-TM, ambos são receptores acoplados à proteína G, que age por aquela via que a gente já conhece bem, a via da AMP cíclico, proteína acoplada à proteína G, lembra? Essa via ativa a quinase, a PKA, e a PKA vai fosforilar quem, gente? A perilipina. Uma vez que ela é fosforilada, ela ativa essas lipases, que então ativarão essas conversões de triacilglicerol em diglicerídeo, depois monoglicerídeo, depois em glicerol. Todos os ácidos graxos dessas conversões serão liberados para a corrente sanguínea e transportados via corrente sanguínea para os seus alvos que estejam precisando deles, assim como o glicerol. E é daqui que a gente continua o processo. Primeiro falando do glicerol, ok? Esse glicerol, gente, irá principalmente para onde? Para o fígado, transportado para o fígado, porque lá no fígado, não é que ele não possa chegar em outras células, né, em outros tecidos. Na verdade, ele pode, mas é o fígado que tem principalmente as enzimas que podem fazer alguma coisa com esse glicerol, né? E o que é isso? Que enzimas são essas e que processos são esses? Lá no fígado existe a glicerol-quinase, olha o nome, glicerol-quinase. Fosforila esse glicerol às custas de um ATP, esse fosfato para essa fosforilação é às custas da quebra de um ATP. Quer dizer que para eu metabolizar, para eu, entre aspas, queimar gordura, eu já preciso ter algum ATP sempre. Isso aqui sempre vai se repetir, gente. O processo sempre vai se iniciar com o investimento de algum ATP. E esses ATPs que são necessários, essas quebras iniciais, para aproveitar as gorduras como fonte de energia, vem da onde? Principalmente de outro processo que acontece ali mais rápido, que é o que, gente? Glicólise. Existe uma frase clássica que diz que as gorduras queimam, já deve ter ouvido isso, né? As gorduras queimam nas chamas dos carboidratos. Sozinho, sem nenhum momento do organismo ter havido glicólise, não vai haver metabolismo das gorduras, não vai. Porque tem que existir algum ATP proveniente dos outros processos também. A gente vai ver como isso aqui se repete. Esse glicerol, então, vai ser convertido, né, depois dessa fosforilação, em glicerol 3-fosfato, ele foi fosforilado, e aqui ele sofrerá a ação de quem? Glicerol 3-fosfato, desidrogenase. A gente já sabe o que é quando a desidrogenase faz. Ela desidrogena, né? Quando isso acontece, geralmente quem é que já está prontinho lá para levar esse hidrogênio para a cadeia transportadora de elétrons? O NAD. Aquele mesmo processo que a gente já conhece. O resultado disso é o que? A gente já tem um NAD reduzido, já vai para a cadeia transportadora de elétrons, e a gente forma uma dihidroxiacetona fosfato, que vai ser pela ação da triose fosfato isomerase, vai mudar o fosfato de lugar, vai reorganizar essa molécula e ela vai originar a gliceraldeído 3-fosfato. Qual a importância dessa gliceraldeído 3-fosfato? E por que que já é interessante não, porque que é necessário que alguma glicose esteja sendo quebrada para poder haver lipólise, que é o que a gente está falando, né? Um dos processos da lipólise. Esse gliceraldeído 3-fosfato, gente, ele está bem aqui. Lembram dele? Ele é proveniente da conversão, depois que a glicose foi quebrada, foi fosforilada, gerou frutose 1,6-bifosfato. Essa frutose sofre a reação dessa dihidroxiacetona para virar o quê? O próprio gliceraldeído 3-fosfato, igualzinho a esse aqui, ó. Sendo que esse aqui veio da onde? Do glicerol, dando continuidade ao processo que vai culminar em quê? Ciclo do ácido cítrico, cadeia transportadora de elétrons e assim por diante. Essa é uma das formas de aproveitar as consequências da lipólise. Ela libera, além dos ácidos graxos, libera quem?
esse glicerol. E é isso que acontece com o glicerol. E os ácidos graxos? Vamos para eles agora. Os ácidos graxos também são transportados no plasma, principalmente via albumina, né, já que eles não são hidrossolúveis, até as células em que tenham capacidade para fazer as reações de aproveitamento desses ácidos graxos no processo de metabolismo energético. Que processo é esse? É o processo que a gente chama de beta-oxidação, que envolve a oxidação dos carbonos beta desse ácido graxo. Lembra que eu comecei esse conteúdo falando para vocês como um ácido graxo, a quantidade de carbonos que tem, de 14 a 24, então a gente tem muito carbono para alimentar aqui uma via de síntese de ATP. Então, aqui à esquerda, a gente já viu todo esse processo aqui, por isso que eu falo que são interseções, né, que a beta-oxidação vai produzir intermediários de todo esse processo aqui que a gente já viu. Glicerol sendo convertido em fosfogliceraldeído, a gente acabou de ver, né, ali no fígado, a gente acabou de ver. Agora a gente vai ver como o ácido graxo pode ser convertido em que, gente? O que é que o ácido graxo vai originar? Acetil-CoA, que dá início ao ciclo de Krebs, ao ciclo do ácido cítrico. É isso aqui que a gente chama de beta-oxidação, a conversão de ácidos graxos em acetil-CoA. Nesse processo aqui, já nos informa que vai acontecer o quê? Vai entrar uma coenzima A, e depois ela vai ser liberada. Também vai haver liberação de hidrogênios para a cadeia transportadora de elétrons, também vai acontecer isso. E o grupo acil, que com ele vão 2 carbonos, então para cada 2 carbonos vai ser formado um grupo acil com 2 carbonos, isso aqui vai acontecer a cada 2 carbonos, ou seja, um ácido graxo que é formado por 24 carbonos, então eu posso dividir 24 por 2, já que isso aqui acontece de 2 em 2, então 12 grupos acil podem ser formados, e cada um desses 12, gente, podem formar um acetil-CoA. Por isso que os ácidos graxos é uma via tão importante para alimentar a respiração, a respiração aeróbica em função da síntese do ATP mediante ao processo de glicólise, ciclo do ácido cítrico e cadeia transportadora de elétrons. Lembrando que nessa conversão aqui também tem mais 2 elétrons para serem transportados para a cadeia transportadora de elétrons. Então a gente vai ver como é que essa beta-oxidação acontece. Esse ácido graxo livre, primeiro ele tem que ser, que a gente chama de ativado. Ácido graxo livre que chega na célula, que vai utilizar esse ácido graxo livre, ele tem que ser ativado. E para ele ser ativado, acontece o quê? A quebra de um ATP. Novamente, tá vendo? Ó? ATP tem que já estar presente. Esse ATP provavelmente é interessante que ele esteja vindo da onde? Do próprio processo de glicólise. Senão não vai ter ATP para eu ativar esse ácido graxo. Quem vai permitir essas reações que aconteceram agora, tudo em função da ação dessa enzima aqui, da acil-CoA sintetase. Se o nome é um acil-CoA sintetase, então a gente já sabe que o produto dessas reações será o quê? Um acil-CoA. Então vamos lá. Ácido graxo reage com a energia liberada desse ATP aqui, mas na verdade não é só a liberação da energia da ligação fosfato aqui, não. Aqui acontece algo diferente. O que é que essa acil-CoA sintetase encadeia? Quais são as reações que ela vai provocar? Esse ácido graxo vai ser ligado, gente, a um AMP cíclico. Lembrando, M de monofosfato. O ATP tem 3, né? Então, o ATP vai ser quebrado. Então, vai ter um gasto energético, porque esse ATP vai ser quebrado. 2 fosfatos que sobrarem formarão o que a gente chama de pirofosfato. E um AMP que sobra vai se juntar com esse ácido graxo. Por que isso tem que acontecer, gente? Porque tem que haver um recrutamento, uma ligação importante, que é a ligação dessa estrutura aqui, dessa molécula, com a coenzima A. A coenzima A só vai se juntar se o AMP cíclico estiver ligado a
é esse ácido graxo, que é o que acontece bem aqui. Esse pirofosfato é liberado, o ácido graxo ativado já está junto do MP cíclico, então a coenzima A consegue se juntar. Depois que ela se junta e libera, ela ocupa, né, o espaço, ela libera esse AMP cíclico. O AMP cíclico, então, é liberado, formando quem? Acil-coenzima A. Então, todas as reações aqui são estimuladas por quem? Pela acil-CoA sintetase, que ativa esse ácido graxo, e o produto disso é a acil-CoA. Essa acil-CoA, por que ela é importante, gente? Acil com coenzima A, porque é ela que vai entrar na mitocôndria para, de fato, acontecer a beta-oxidação. Lembrando, tudo isso às custas de um ATP. Então, já tem que ter ATP de algum lugar. Por isso que os níveis de AMP cíclico também são importantes para a regulação de todos os processos metabólicos, né? Porque ele sempre vai estar aumentando ou diminuindo. E para onde vai esse acil-CoA? Vamos lá. Tem mais historiazinha ainda. Ele tem que entrar na mitocôndria. Do jeito que ele está aqui, ele não entra. Acil-CoA, liga. Por que ele tem que entrar na mitocôndria, gente? A gente já sabe o que, é que acontece na mitocôndria, né? É lá que acontece ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Isso aqui está no citosol. Esse ácido graxo veio do sangue, entrou na célula, não foi lá para a mitocôndria, né? Então, ele é convertido em acil-CoA, ligado à coenzima A, tudo isso aqui em função de permitir a sua entrada na mitocôndria. Como é que isso vai acontecer? Esse acil-CoA, ele vai sofrer ação de uma enzima chamada carnitina aciltransferase 1. Mas olha o nome. Aciltransferase já supõe, já faz a gente supor que esse acil do acil-CoA vai ser transferido para dentro. O nome já diz, aciltransferase. Sendo que o substrato dela não é o acil-CoA, é a carnitina, que é uma molécula que está ali na membrana que divide o citoplasma do espaço intermembranar. Lembra das duas membranas que separam a matriz do citoplasma, que o espaço intermembranar da mitocôndria, a gente voltou para a mitocôndria, a gente está naquela mesma região. Existe esse composto lá, essa carnitina. Essa carnitina tem afinidade pelo acil-CoA, então quando ele chega lá, quando ele é formado, se forma o complexo que a gente chama de coacilcarnitina. Porém, quando isso acontece, a coenzima A é liberada, a carnitina ocupa o espaço dela, né? Ela é liberada, formando então a molécula chamada acilcarnitina. A acilcarnitina é que é substrato para essa enzima aqui, que é prazer carnitina aciltransferase. Essa coenzima A vai para onde? Ela vai, coenzima A, gente, está sendo necessária em todo lugar, o tempo todo. Então, ela volta para fazer o que ela faz aqui no citoplasma. E a acilcarnitina, então, vai para dentro da mitocôndria. Quem é o transportador? É a carnitina aciltransferase 1, ok? Carnitina aciltransferase 1. Lá dentro, após ser transferida para a matriz mitocondrial, a acilcarnitina tem que ser separado. Porque o que a gente quer aqui, o que é que vai ser metabolizado? Esse grupo acil. Tudo isso em função desse grupo acil entrar na mitocôndria, né? Então, essa carnitina agora tem que ser separada daqui. Quem é que vai fazer isso? A carnitina aciltransferase 2. Esse grupo acil vai ser separado da carnitina e ele se liga a quem? Quem é que está presente aqui dentro da matriz mitocondrial também, gente? Coenzima A. Olha que interessante. Você formou coenzima A fora da mitocôndria, mas a carnitina chegou, se ligou, separou a coenzima A acilcarnitina entrou, e aqui dentro a carnitina, a mesma carnitina que se ligou, vai ser separada, liberando o acil, e o acil tem que se ligar a uma coenzima A de novo, sendo que a coenzima A que ele se ligou lá fora, ficou fora, não entrou, né? Ele vai se ligar a uma nova coenzima A aqui na matriz mitocondrial, formando o que, gente? Acil coenzima A. E tudo agora vai partir dele, do acil coenzima A. Olha que história longa. Só para o organismo conseguir
transformar em algum momento essa molécula de ácido graxo em ATPs, em moléculas de ATPs. Todo esse trabalho aqui compensa? Compensa e muito. Vocês vão ver por que se compensa. Onde é que está esse ácido coenzima A? A gente chegou aqui, ó. O que é esse ácido palmítico? É talvez seja o principal tipo de ácido graxo aproveitado nesse processo de síntese do ATP. Então, a gente já viu até aqui esse acetil-CoA dentro da matriz mitocondrial. Lá existe o que, gente? Várias enzimas que agora promoverão essas reações, essas etapas aqui que a gente vai falar. Primeiro, acetil-CoA, olha o nome, desidrogenase. Ela é uma desidrogenase de quem? Da acetil-CoA, que é o que está sendo gerado lá dentro da mitocôndria, né? Quando isso acontece, o hidrogênio que foi desidrogenado daqui vai para quem? Reduz quem? O FAD. O mesmo FAD da cadeia do ciclo de Krebs, o mesminho de lá. Inclusive, isso aqui acontece coladinho lá com o ciclo de Krebs, um depende do outro. Para vocês verem como tudo está ligado. E isso aqui vai para a cadeia transportadora de elétrons? Já vai também. Isso aqui forma o quê? Depois que acontece essa desidrogenação, forma o transenoil coenzima A. Vejam que a coenzima A ainda está aqui, né? Ele vai ser convertido pela enzima enoil-CoA hidratase. Claro, se o nome já diz, uma reação hidratase hidrata, provoca essa reação com H2O, com água, formando quem? Hidroxiacilcoenzima A, que é substrato de quem? De outra enzima chamada hidroxiacilcoenzima A. Olha o nome, desidrogenase. Novamente, essa desidrogenase tira esse hidrogênio que ele ganhou aqui com a hidratase. Esse hidrogênio vai ser responsável pela redução desse NAD, que leva esse elétron adiante para a cadeia transportadora de elétrons. O resultado disso aqui, olha o nome, cetoacilcoenzima A. Cetoacilcoenzima A é substrato da enzima tiolase. A tiolase quebra esse cetoacilcoenzima A em que? Em acetilcoenzima A. Essa história parece ser longa, mas vocês já sabem quem é o acetil-CoA. Acetil-CoA, gente, é quem é convertido em piruvato para iniciar o ciclo do ácido cítrico. Lembrando que isso tudo aconteceu com 2 carbonos, ok? Sobrou um monte de carbono ainda. Se for o ácido palmítico, ele tem 24 carbonos. Então, tem um monte de pares de carbono ainda para isso acontecer. Para cada um dos pares de carbono é formado um acetil-CoA. E o que sobra, que são os acil-CoA que sobra, continuam aqui, ó, menos 2 carbonos, né? Perdeu 2 carbonos que formou esse acetil-CoA. O que sobra continua girando no ciclo, a gente chama de beta-oxidação de 2 em 2, para cada 2 será formado um acetil-CoA. Ou seja, o ganho para alimentar o ciclo de Krebs compensa todo esse trabalho, porque diferentemente de uma molécula de glicose, que naquele processo que se bifurcou deu origem a 2 piruvatos, né? Então, para cada piruvato eu vou ter um ciclo do ácido cítrico. Então, para uma molécula de glicose, eu vou ter como dar entrada em 2 ciclos, partindo de um ácido graxo, que é o ácido palmítico, eu vou poder dar entrada, gente, em 6 vezes mais. Aqui estou falando de 12. Então, é um ganho a longo prazo que compensa todo esse investimento, porque esse aqui consumiu ATP, esse aqui consumiu transportadores, mas também é um processo mais demorado, né? Essa dinâmica de demora, devido a haver mais reações, mais processos de transportes, é importante para a gente entender quem predomina em que tipos de demandas energéticas também. Então, lembrem disso. E aqui é o que vai ser rendido, né? Como é que o que é que isso vai produzir? Aqui à esquerda, a partir de um ácido graxo, o exemplo que a gente usa é o ácido palmítico, desculpa, ele tem 16, tá? Não é 24. 24 é o maior que existe, que eu nem lembro o nome agora. De 2 em 2, a cada par de carbonos, vai ser gerado o quê? Um acetilcoenzima A, que vai virar piruvato, mais um FAD e um NAD reduzidos, que irão para a cadeia transportadora de elétrons.
Então, isso vai acontecer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, partindo de uma molécula de ácido graxo só. Então, um ácido palmítico pode gerar 8 acetilcoenzimas A, mais 7 FADH, mais 7 NADH. Bem diferente da glicólise, né? Eu estou falando de 2 em 2, 2 carbonos. Eu lembro quando eu estava dando, uma das primeiras vezes que eu dei aula de bioenergética na medicina, sempre tem um aluno curioso, né, que pergunta, professor, e o ácido graxo tal, que tem a quantidade X de carbono, é ímpar? Quando a quantidade de carbono no ácido graxo, alguns ácidos graxos, isso pode ser diferenciado do saturado para insaturado. Quando isso acontece, não vou mais detalhar reação por reação, mas o resultado, gente, o que vai sobrar, diferente de quando o número de carbonos é par, que sobra um acil-CoA que volta, que vai ser de 2 em 2, sendo transformado em acetil-CoA, aqui vai sobrar só, não, eu não vou mais conseguir formar um acil-CoA, porque para formar acil-CoA eu preciso de 2 carbonos. Se esse ácido graxo tiver um número ímpar de carbono, quando chegar no último carbono, ele não vai mais formar acil-CoA. Ele vai formar quem? Vai sofrer uma vai formar o propinil-CoA, que vai sofrer carboxilação, depois vai ser rearranjado para formar metilmalonil-CoA. Esse metilmalonil-CoA tem uma enzima que converte ele em quem? Em succinil-CoA. Onde é que entra esse succinil-CoA? Bem aqui, ó. Que eu destaquei para vocês no ciclo do ácido cítrico. Como succinil-CoA é resultado também da oxidação de ácidos graxos, alimentando também o ciclo do ácido cítrico. Então, gente, num ácido graxo, nada se perde. Vai até o último carbono alimentando todas essas vias bioenergéticas. Então, retomando aqui de onde a gente partiu, a gente viu onde é que entra essa coenzima A, onde é que ela saiu, como foi que esse grupo acil, cada um com 2 carbonos, gerou acetil-CoA, alimentando assim o ciclo do ácido cítrico, também disponibilizando NADs e FADs reduzidos para cadeias transportadoras de elétrons. Se nesse momento em que o organismo já está o quê? Vamos supor que o estoque de glicogênio já foi embora. Já está sendo quebrado, glicogênio hepático já está se acabando. Glicose, então, já foi embora há muito tempo. A glicemia já está sendo mantida basicamente por quem? Pela gliconeogênese do fígado. Já está sendo basicamente sendo mantido por ele. A duras penas também. O que é que está acontecendo aqui com o ciclo do ácido cítrico? Chega um momento que ele não tem mais a glicose para alimentar ele está vivendo às custas de quem? Do acetil-CoA, que não é proveniente da glicose, e sim proveniente da beta-oxidação, que a gente falou até agora. Acontece que, se esse acetil-CoA está sendo todo proveniente da beta-oxidação, nesse momento, gente, triacilglicerol e ácido graxo proveniente dele não vai faltar. É muito difícil faltar isso aqui, só depois de semanas, né, que começa a faltar ácido graxo, quando você não tem mais tecido adiposo, por favor, né? Então isso aqui não falta. Então estímulo para beta-oxidação, tome, vai acontecer, e tome grupo acil sendo convertido em acetil-CoA, convertido, sendo que ele sozinho, ele vai aumentando, mas o próprio ciclo do ácido cítrico não aguenta mais, porque está faltando os outros intermediários. Pode chegar ao ponto que ele já está catabolizando proteína, essa glicose aqui já é mantida pela gliconeogênese, começa a faltar os substratos intermediários necessários para poder esse ciclo girar, para poder um ser convertido ao outro. Se um deles começar a faltar, não adianta mais ter tanto acetil-CoA, né? O que é que vai acontecer com esse acetil-CoA? Ele começa a sobrar mesmo, começa a se acumular. Quando isso acontece, gente, esse acetil-CoA também não vai ser perdido, porque esse momento, sem dúvida, é um momento de risco iminente de grave hipoglicemia. Mas essa hipoglicemia ainda está longe de acontecer. Está longe do organismo permitir com que você perca a consciência por causa disso aqui.
Olha um outro mecanismo que existe. Esse acetil-CoA, ele pode sofrer processos que a gente chama de condensação nesse estado que nós chamamos de cetogênese. Esse acetil-CoA, que basicamente está sendo proveniente da onde agora? Da beta-oxidação, né? Da oxidação das gorduras, do ácido graxo, isso aqui começar a sobrepujar as outras vias ao ponto da acetil-CoA proporcionalmente ultrapassar a capacidade desse ciclo do ácido cítrico, esse acetil-CoA, então, no fígado também, não vou mais falar reação por reação, né? Isso aqui, quem tiver curiosidade, a gente fala depois, mas existem enzimas lá responsáveis por pegar esse acetil-CoA aqui e transformar em outras coisas, como o quê? Processos de oxidação, redução e carbonilação que vai resultar na formação da beta-hidroximetilglutaril coenzima A, que pode ser convertida em acetoacetato. Esse acetoacetato, ele tem dois destinos para ele, na verdade, três destinos para ele. Ele pode ser convertido à medida que ele vai aumentando. Quando é que ele vai aumentando? Quando começa a sobrar acetil-CoA, que começa a sofrer condensação. Por isso que a gente chama de cetogênese, porque ele começa a ser mais convertido em acetoacetato. Esse acetoacetato pode ser convertido pela acetoacetato descarboxilase em acetona, que tem que ser eliminado pela respiração. A gente exala acetona nesse momento, dá até para sentir mesmo o odor da acetona, não sei se vocês já presenciaram isso. E esse acetoacetato, ele também pode ser convertido em uma reação reversível, que é uma reação redox, também envolve a desidrogenação, a ação da enzima hidroxibutirato desidrogenase, que transforma esse acetato em hidroxibutirato, que é um corpo cetônico. A gente chama o acetato e o hidroxibutirato a gente chama de corpos cetônicos, ok? Mas o foco aqui é no acetato, por quê? À medida que ele vai sendo transformado em acetona e em hidroxibutirato, o hidroxibutirato pode voltar, já que essa reação é reversível, ele pode voltar a ser acetoacetato. Por que é importante que haja esse intercâmbio acetato, acetona, hidroxibutirato? O acetato, gente, ele pode sofrer a reação da enzima cetoácido coenzima A transferase, que vai o quê? Junto com succinil coenzima A, transformar esse acetato em succinato. A gente já falou desse succinato. Quem é atento, onde é que esse succinato está? Esse succinato é um dos intermediários ali do ciclo do ácido cítrico. Isso aqui vai ser muito importante, por exemplo, para o sistema nervoso central não falhar. Quer dizer que além da glicose, o sistema nervoso central consegue aproveitar esse acetato? Consegue, quando for necessário. Nesse caso extremo, nesse processo aqui, porque o succinato alimenta mais ainda o ciclo do ácido cítrico. Claro que isso aqui é uma retroalimentação positiva, né? Não é tão legal o que acontece, é uma situação extrema, até porque a acetona é tóxica. Enfim, numa situação dessa, a gente também já catabolizou tanta proteína, já está desaminando tanto aminoácido, está sobrecarregando o ciclo da ureia, está sobrecarregando função renal também, enfim. Aqui realmente é uma estratégia quase que desesperada para não deixar esse organismo perder consciência. Porque para isso aqui dar certo, gente, o ciclo do ácido cítrico, que já está começando a falhar, vai ser alimentado às custas desse succinato aqui, mas que também é transitório, né? Também não dura para sempre, mas ele alimenta mais ainda o ciclo do ácido cítrico. Bem aqui. Ele alimenta, ele é o que vai ser convertido em fumarato. Lembra essa reação de succinato para fumarato, que também reduz o FAD, que leva o elétron para a cadeia transportadora de elétrons? É bem aqui que isso vai acontecer. Esse é o processo que a gente chama de cetogênese, é daí que vem aquelas dietas cetogênicas, né, que é basicamente sem, diminui bastante carboidrato e aumenta o aporte de proteína e de ácido graxo. Eu nem sei se é isso mesmo, não me ligo muito em dietas, mas eu sei o que é cetogênese, né? Cetogênese é basicamente isso.
É tão legal que isso acontece? Não, isso é muito dispendioso para o corpo. É um estresse também para o organismo. Aí, geralmente, nessa altura, alguém já teria me perguntado: quem é que regula a beta-oxidação? A gente já viu, a beta-oxidação tem a ver com tudo isso que a gente está falando até aqui. Qual é a substância neuroendócrina, ou seja o que for, que estimula a beta-oxidação? Por exemplo, termogênicos. Termogênicos ou fármacos que a gente sabe que estimula, entre aspas, a queima das gorduras. Quem é que estimula isso aqui? Tem algo direto? Por incrível que pareça, não. Não existe nada que diretamente estimule algumas dessas várias enzimas que a gente viu aqui, ó, algumas dessas enzimas aqui, ou mesmo dessas enzimas aqui, não existe de forma tão importante, né, até existe, mas de forma a regular o próprio processo, não existe. Como é que isso aqui é regulado? É uma questão lógica. Basta a gente pensar, quem regula isso é a própria situação em que esse processo está acontecendo. Na verdade, no momento em que o corpo precisa de tanta beta-oxidação, o que é que vai estar acontecendo? Substâncias neuroendócrinas estão inibindo glicólise. Por que essas substâncias já estão tratando por inibir a glicólise? Porque, gente, eu preciso poupar essa glicose que está no sangue. Essa glicose que está no sangue já é fruto da gliconeogênese. Do que adianta o fígado ter tanto trabalho com a gliconeogênese e não tiver nada que diminua, não segure a onda desse ciclo do ácido cítrico para ele não pegar tanto dessa glicose? Ele precisa ir mais para cá, ele precisa vir mais para a beta-oxidação. Esse acetil-CoA precisa vir mais daqui, nem que para isso ele entre em cetogênese, mas ele precisa mais para cá do que para depender dessa glicose, porque essa glicose já é preciosa lá no sangue, né? Então, nesse momento, glucagon, cortisol, catecolaminas, tudo isso já está inibindo glicólise. Se está inibindo glicólise, só tem uma saída. A saída é o quê? Estimular, é aproveitar mais beta-oxidação. Não é à toa também que aquela HSL, a lipase sensiva hormônio, que é quem quebra o triacilglicerol em glicerol e ácidos graxos, é estimulada por quem? Por que ela se chama lipase sensiva hormônio? Qual é o hormônio que estimula ela? As catecolaminas, que estimulam a adrenalina, que estimula a lipase sensiva hormônio. Nesse momento, ela está sendo estimulada. Então, quem é o estímulo aqui acontece no nível do substrato. No nível do triacilglicerol é que acontece o estímulo para quebra. Ou seja, não é uma enzima da beta-oxidação que diretamente está sendo estimulada. Eu estou estimulando no nível do substrato, estou estimulando a quebra do triacilglicerol. Mas basta isso para juntar a fome com a vontade de comer. Porque nesse momento, basta eu liberar mais ácido graxo e glicerol, eu vou fazer tudo o que está sendo necessário aqui no momento em que a glicólise está sendo inibida. Além disso, existe um mecanismozinho intrínseco que envolve o ciclo do ácido cítrico também. Bem aqui a gente tem a formação do citrato. Lembra do citrato? Eu destaquei para vocês como esse citrato é importante na biossíntese dos ácidos graxos e na biossíntese do colesterol. Quando não está tendo tanta demanda energética, ou seja, o ciclo do ácido cítrico está mais calmo, né, não está girando tanto, esse citrato vai ser aproveitado para ser convertido ou reconvertido, já que ele pode ser proveniente da própria quebra dos lipídios, né, mas ele vai ser reconvertido em ácido graxo e em colesterol também. Então é interessante que ele mesmo, a presença dele de alguma forma, informe se esse organismo pode usar esse citrato para sintetizar ácido graxo, ou se o que está acontecendo é o contrário, se esse ácido graxo está sendo quebrado e esse citrato já é proveniente dessa quebra desse ácido graxo, né? Então, esse citrato aqui, existe uma enzima chamada citrato liase, que vai quebrar esse citrato, converter eles em produtos intermediários e depois, junto com a atividade da acetilcoenzima carboxilase, a gente já falou dela algumas vezes, aquela mesma carboxilase aqui, que foi quem originou o citrato, né? Reação reversiva, vai formar malonil-coenzima A. Esse malonil-coenzima A é um precursor para a síntese de ácidos graxos. Não é à toa que
o malonyl-CoA inibe quem? O malonyl-CoA inibe aquela enzima que a gente falou naquele momento, lá na mitocôndria, em que o acil coenzima A tinha que entrar na mitocôndria. Para isso, teve a participação da carnitina, formando o complexo acil-carnitina, para poder a enzima acil-carnitina transferase transferir todo esse complexo para dentro da mitocôndria. Essa CAT, gente, é a abreviação de carnitina acil transferase. Malonyl-CoA inibe essa enzima. Por quê? Veja como é lógico. Só raciocinar. Se está tendo mais malonyl-CoA, isso quer dizer o quê? Que citrato proveniente ali do ciclo do ácido cítrico está, entre aspas, sobrando, né? Ele está podendo ser convertido em malonil. Se ele está podendo ser convertido em malonil, então é porque nesse momento, nesse estado metabólico, não está mais precisando tanto do metabolismo dos ácidos graxos. Se não está mais precisando, então não precisa ter todo esse trabalhão para transferir o acil proveniente do ácido graxo para dentro da mitocôndria para beta-oxidação. Como é que a gente impede isso? Para desviar essa via metabólica para a síntese e não para o catabolismo, para o anabolismo e não para o catabolismo. Uma das vias tem toda uma regulação neuroendócrina, mas uma via intrínseca é que o próprio malonyl-CoA, de forma alostérica mesmo, inibe a carnitina aciltransferase, diminuindo assim o quanto de ácido graxo entra, entre aspas, na verdade é o acil que entra na mitocôndria, ele sobra então para quê? Aqui acontecem várias reações que vai culminar em quem, gente? Na síntese do ácido graxo. Por exemplo, o próprio palmitato. Por que isso é importante? Quando a gente vai vendo a ação da insulina, que a insulina estimula a formação de novos ácidos graxos e inibe o quanto de ácido graxo está sendo aproveitado nos processos de beta-oxidação, uma dessas vias é através do estímulo da malonyl-CoA, que inibe a carnitina aciltransferase. É uma via intrínseca de regulação entre catabolismo e anabolismo relativo aos ácidos graxos, que pode ser importante, que é importante para responder aos estímulos, seja simpático ou parasimpático, seja glucagon, seja insulina, que a gente vai falar mais a respeito. Então, lembrem desse mecanismo aqui, que mais na frente vai ser interessante lembrar de tudo isso aqui que está acontecendo.